E olha só, vamos falar agora sobre o SUS digital, exatamente, Rovai e comunidade. A gente vai receber aqui Ana Estela Haddad, que é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. E vamos subir também o Felipe Pena, que vai participar aqui da entrevista conosco. Então, professor Felipe Pena, da Universidade Federal Fluminense, especialista em questões de internet. Ana Estela, suba na canoa. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Oi, Felipe. Dri, oi, Rovai, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E vamos subir o Felipe, que vai participar aqui conosco também. Bem-vindo, Felipe, tudo bem? Sei que a Ana está numa agenda tribulada lá, ela deu um jeito de encaixar a entrevista. Porque outro dia nós tivemos um problema técnico, que ela ficou numa sala que eu não sei que sala é, que o StreamYard jogou a Ana. Estava escrito Green Room, e eu fiquei lá, falei, daqui a pouco vou me pôr para dentro, mas não aconteceu. Professor Legal. Felipe, como vai? Tudo bom? Bom dia, Ana, bom dia, Adri, bom dia, Renato, bom dia, comunidade. Grande Felipe. Ana, eu já falei aqui umas 4, 5 vezes do SUS Digital, até anunciando a tua... Eu assisti uma entrevista que vocês fizeram com um médico infectologista. É muito boa a entrevista. Marcos Caseiro, isso. Isso. E assim, eu sou um entusiasta do SUS Digital antes dele existir. Né? Há uns 10, 15 anos que eu falo assim, eu preciso que a experiência daquelas pessoas que lutaram por internet livre no Brasil, isso lá atrás, a gente fala de internet há muito tempo já, apesar de ela ter uma breve existência, queria que para a saúde e para a educação. Eu não consegui enxergar, porque muitas vezes eu vou falar com colegas meus professores, um grande preconceito em relação ao uso da internet na educação. E na saúde também, até às vezes com um discurso muito corporativista. Eu queria te ouvir em relação a isso, como foi o desafio de encarar e falar assim, não, nós vamos fazer, nós vamos tocar esse projeto e nós vamos quebrar alguns paradigmas. E que paradigmas foram esses, Ana? Bom, primeiro, eu acho que é importante, então, agradecer vocês por esse espaço, né, e dizer que sou fã do trabalho de vocês, jornalístico, e a gente, em primeiro lugar, eu acho que a ministra Anísia teve uma visão muito importante e bancou a posição de criar uma nova secretaria. Não é fácil criar uma nova secretaria no Ministério, né, a Secretaria de Informação e Saúde Digital. Então, a gente recebeu dela toda essa confiança, que foi apoiada também por 4 ex-ministros que compuseram com ela o governo de transição. E foi desde aquele momento, procurando levantar informações e o processo histórico, que eu participei nessa parte com eles, e aí a gente também entregou uma parte de um relatório sobre o tema, e aí chegou-se à conclusão sobre a importância de criar essa secretaria, e ela procurou integrar uma série de ações que já estavam acontecendo no Ministério, mas de uma maneira isolada e desarticulada. Eu acho que assim, o SUS, ele teve, por exemplo, um dos aspectos que envolve a saúde digital, um pequeno aspecto, não é o único, né? Que é a telesaúde. O Ministério, desde 2006, 2007, ele foi pioneiro em telesaúde. Depois, a telesaúde chegou na saúde suplementar e chegou em outros espaços, mas começou no SUS, né? O DataSUS, que é um departamento que tem aí 30 anos de existência, ele tem, quando a gente apresenta fora do país os sistemas de informação que o Ministério da Saúde tem no Brasil e o SUS tem, chama atenção, né? Chama atenção pelo tamanho, pela quantidade de dados. Agora, a gente ainda precisa avançar, a gente tem o desafio de que tudo isso cresceu de uma maneira fragmentada, né? Então, cada programa criou seu próprio sistema de informação, sua lógica. Então, você chegar num ecossistema que já está dado de determinada maneira, com várias idades, e falar, bom, vamos integrar, é um imenso desafio, né?
E eu acho que a pandemia ela teve um certo poder catalisador, porque muita gente experimentou, tanto profissionais de saúde de um lado, como os usuários dos sistemas de saúde experimentaram em todo o mundo, né, o atendimento digital, né, o atendimento remoto, online, e mostrou que é possível para muitos aspectos do processo de cuidado, de acolhimento, de promoção de saúde, é possível a gente fazer muita coisa de forma remota, e hoje também, com as tecnologias emergentes, o próprio telediagnóstico em algumas situações já é uma realidade, né? Então, estamos aí, enfrentando esse desafio, né? Você falou dessa questão da pandemia, eu acho que teve tanto essa questão da telemedicina, como pela primeira vez teve essa questão da vacinação, né? Da gente ter um lugar onde você encontra a tua dose que você tomou, porque Exato. Isso até então era impensável. Eu, por exemplo, minha mãe nem sabe onde está a carteira, nem sei que vacina. Isso também é um aspecto importante, né, Ana? Que a gente falava de centralizar todas as informações do cidadão pelo CPF de saúde. Isso, vocês estão investindo também nisso, inclusive não só na questão da vacinação, mas dos diagnósticos, dos exames que a pessoa possa ter feito no SUS? Sim, é muito importante isso que você citou, Dri, assim que começou, né? Durante a pandemia, a necessidade de poder ter o registro das vacinas contra a Covid deu um start nesse processo, né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente foi analisar um pouco todo esse processo, como estava sendo feito, ele foi remodelado, né? E nós estamos ampliando e aprofundando esse trabalho a partir daquele começo que houve, né? Então, o que permite hoje... Então, hoje a gente tem o quê? Para o usuário do SUS, o Meu SUS Digital. Eu não sei se vocês têm o aplicativo, né? Então, o Meu SUS Digital, que naquela época era o Conect SUS, mas não é a mesma coisa, né? Mas cresceu a partir do outro. Ele trazia só o certificado de vacinação da Covid. Hoje, nós estamos ampliando esse trabalho, então nós temos a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que ela é uma plataforma de interoperabilidade, é por meio dessa arquitetura de informação que nós podemos ter todas as informações centralizadas num aplicativo, né? Então, a face externa se torna para o usuário do SUS o Meu SUS Digital, e para o profissional de saúde, o prontuário unificado do paciente, onde ele pode, em qualquer ponto da rede de atenção aonde esse usuário for atendido, e não só mais aonde ele faz aquele acompanhamento, né? Então, o prontuário eletrônico ele estava num lugar geográfico, agora não, agora ele está online, ele pode ser acessado no momento e no contexto em que o usuário for ser atendido. Então, isso faz com que a mobilidade do usuário faz com que os dados de saúde caminhem junto com ele, né? Ana, a gestão da informação é importantíssima para a saúde, mas tão importante quanto gerir a informação é combater a desinformação. Ainda mais num país em que algumas pessoas acreditaram num discurso de que pode virar jacaré se aplicar determinadas vacinas. Lembra? Um discurso, eu diria, protofascista em alguns pontos. Quais são as estratégias para combater essa desinformação que foi tão difundida no governo Bolsonaro? Professor Felipe, esse é um grande desafio, né, muito importante, e a gente tem, o Ministério da Saúde tem um programa que é o Saúde e Consciência, que foi criado pela ministra Anísia, juntamente com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o ministro Pimenta, e esse programa tem procurado nas redes sociais, vamos dizer, tratar a informação estrategicamente, no sentido de combater a desinformação. E a saúde é muito bem colocado, porque a saúde é um dos temas que mais tem sido atacados junto com a política
nessa desinformação, né, nessa produção de desinformação. E, embora ela sempre tenha existido de alguma forma, as redes sociais fizeram com que isso se potencializasse, se espalhasse numa velocidade incontrolável, né? Então, a importância da gente conhecer um pouco como que os algoritmos funcionam, como que isso se dissipa, como que isso é disseminado, também é muito importante do ponto de vista de produção do conhecimento, para que o nosso planejamento, não só de como o conteúdo é estruturado, mas de como a gente pode fazer o caminho que a desinformação faz para neutralizá-la, também é um desafio muito importante. Hoje a gente tem grupos na universidade estudando isso, né? Odri, a gente selecionou um vídeo, né? Isso. População quilombola. Eu achei muito bonito, porque toca num ponto que eu queria avançar depois aqui na conversa com a Anistela, que é essa integração do atendimento assim, das especialidades, que eu acho que é uma grande carência no Brasil. Né? O vídeo não fala disso, mas ele mostra as pessoas falando um pouco. Bom, vamos ouvir o vídeo. E como chega pode chegar nos lugares mais remotos. Né? Solta o vídeo, Gui, por favor. Tá dando spoiler aqui. Eu me chamo Gernando Santos Melo, sou agente comunitário de saúde da comunidade Boa Vista, comunidade quilombola, aqui no estado do Pará, município de Oriximiná. A comunidade fica no Alto Rio Trombetas e foi a primeira a receber a titulação de terra quilombola do Brasil. Agora, os descendentes dessa população tradicional se preparam para serem o primeiro território quilombola a implantar telesaúde por meio do SUS digital. Depois de construir esse projeto e financiado no final do ano passado, de 2023, agora a gente já vem para implantar, treinar as equipes e começar os trabalhos. Eu acho que essa parceria ela já começou forte, porque eles não vieram apenas visitar a gente, eles vieram trazer uma solução, né, para um certo problema que a gente já tem aí há muito tempo. Hoje a gente vai poder ter essa facilidade de ser assistido com um profissional que está lá em São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro, né, com uma especialidade, né, que a gente não tem aqui no território. A sensação é como se você estivesse falando com um médico presencial, entendeu? Na sua frente ali. Hoje o médico perguntou qual era a dificuldade dele, o que ele sentia, o que ele queria. Filha hoje ela tem 15 anos, é uma criança autista, não verbal, e minha filha só teve a primeira consulta aos 10 anos de idade. De lá para cá ela ficou um período sem consulta, sem tomar remédio, sem acompanhamento na escola. Nossa, sim, eu tô, se sabe, radiante de alegria, sabe? Poder assim, não dá nem para explicar assim, o atendimento desse dentro da nossa comunidade. Eu acho tão fantástico isso, tão fantástico, porque tive a oportunidade, como jornalista, de conhecer o Brasil em sua quase totalidade, né? Então, fui para o Rio Negro, fiquei 10 dias de barco, fui para o Crato, entramos no profundo sertão. Então, você vai a lugares que professores para dar aula multisserial vão 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Eles ficam lá 3 dias, dão as aulas e voltam para suas cidades. E médicos, às vezes, aparecem, quando muito, 1 vez por mês. De especialidades, nunca, né, Ana? O cara não assim, isso quebra um atraso do país, né? Que eu acho que assim é muito, muito entusiasmante. Para mim é muito entusiasmante. Eu queria que você contasse mais disso, além dessa história que o vídeo já contou. O desafio é muito grande, né? O desafio de planejar e distribuir os trabalhadores do SUS, sejam eles os médicos ou os demais profissionais, né? Nesse vídeo, a gente vê um agente comunitário de saúde que
que mora e que é do Quilombo, né? Porque o programa a Estratégia de Saúde da Família do SUS tem essa beleza, né? Que o agente comunitário ele é uma pessoa da própria comunidade. Então, ali a gente estava fazendo uma tele-interconsulta, né? Então, o agente comunitário está presente com os pacientes, mediando essa conversa com o médico especialista, né, que vai ser mais difícil realmente chegar ali naquela região, e isso permite fazer com que a consulta inicial, a anamnese, a história clínica desse paciente, tudo isso possa ser já inicialmente conversado, e essa avaliação ela pode ajudar a seja o especialista, seja, por exemplo, se for uma consulta geral da atenção básica, avaliar quando que esse caso pode ser atendido à distância mesmo, com as orientações necessárias, com a teleprescrição e com uma série de recursos hoje que já estão se desenvolvendo, e quando que realmente ele precisa de um atendimento presencial, para que esse transporte seja feito na hora correta, necessária, e para o local adequado, onde ele vai receber o atendimento que precisa, né? Então, tem gente que fala, o atendimento à distância é desumanizado. Não, desumanizado é a falta de acesso, né? Quando você consegue, através de um primeiro atendimento online, ou de alguns atendimentos online, porque a gente, para fazer a telesaúde junto com a saúde digital, né, 2006, 2007, a gente fazia a telesaúde sem essa integração que hoje a gente faz com o prontuário eletrônico, com sistemas de informação. Esse é o plano, né? O nosso plano não está pronto, mas a gente já está construindo e planejando de uma forma que isso se dê de maneira integrada. Então, quando tiver tudo estruturado, o paciente vai poder entrar no meu SUS digital e agendar uma primeira teleconsulta, fazer a teleconsulta primeiro virtual, saber quando que ele realmente precisa ir para a unidade básica de saúde, quando que da unidade de saúde ele vai precisar, eventualmente, de uma consulta especializada, os exames que ele fizer vão estar no meu SUS digital, de tal maneira que você não vai precisar repetir exame, ou você não vai poder ter que fazer um atendimento que a gente chama queixa-conduta, que ele vai no pronto atendimento e tem uma dor, a dor é medicada, mas ele não tem histórico clínico para fazer um segmento dele, para depois ver se aquilo que foi prescrito vai realmente ser o que ele mais precisava, fechar um diagnóstico e um acompanhamento de fato. Então, tudo isso está sendo construído e a tecnologia, quer dizer, não é a tecnologia em si, né? Porque são as pessoas e os profissionais usando a tecnologia. E o desenho precisa ser feito de tal maneira que a gente possa trazer o digital integrado ao presencial, e pensar a jornada do paciente, qual é a jornada dele, e facilitar a jornada dele. Em que momentos dessa jornada o digital pode entrar para facilitar o processo, com segurança, dentro de protocolos, tudo isso está sendo trabalhado e estabelecido. E, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Claro. Não, desculpa, Ana, pensei que você tinha terminado. Eu vou passar para vocês, Felipe e eu com isso eu encerro aqui, mas eu queria entender assim, olha, eu acho que tem um espaço do SUS digital que é assim, o Renato, uma pessoa que é alfabetizada digitalmente, que está acostumada com computador, com informática, ele pode fazer uma consulta no SUS digital, ele pode ir diretamente do seu computador da sua casa, fazer esse atendimento e ter, às vezes, um pré-atendimento sem precisar ir para o posto. Se isso não existe, vai existir, Ana. E esses pontos que vocês estão fazendo, que me lembram um pouco o telecentro, ponto de cultura, onde você tem um monitor, uma pessoa, um tutor ali, para acompanhar pessoas que não têm esse letramento digital, que não tem essa facilidade, inclusive no diálogo com o médico. Muitas vezes, essa pessoa ali da comunidade, indígena, quilombola, enfim, ribeirinha, ela traduz para o paciente, faz a interpretação de texto. Porque um cara de São Paulo aqui, falando da Paulista, atendendo especialidade, um quilombola, um ribeirinho, ele às vezes não consegue se expressar da maneira adequada, e aquela pessoa entende e imagina o que traduz.
Se isso é verdade, quantos pontos desses vocês pretendem espalhar pelo Brasil? Ótima questão, Rovai. Por enquanto, o meu SUS digital, ele não dá acesso à teleconsulta diretamente, tá? Para as unidades básicas de saúde hoje, que já tem o agendamento online, não são todas no país, algumas já oferecem, ele pode fazer o agendamento online pelo meu SUS digital. Mas não é para todas as unidades ainda, né? Porque a unidade precisa disponibilizar essa agenda no digital. Por enquanto, nós estamos trabalhando com a teleinterconsulta na unidade básica de saúde, porque a atenção primária no SUS, ela é bastante capilarizada em todo o país, né? Mesmo as regiões mais remotas, por exemplo, lá no Quilombo, vocês acharam o agente comunitário de saúde, ele está lá. Os distritos sanitários indígenas, a gente tem 34 distritos sanitários indígenas, você tem as equipes de saúde da família, às vezes não tem um médico na equipe, mas tem a equipe de enfermagem, e às vezes tem o médico numa parte do mês, né? Ele vai, fica 10 dias naquele local, ele não consegue morar lá, mas ele vai e depois volta. Então, para isso, ele às vezes precisa da segunda opinião de um especialista, ou a equipe de enfermagem com um centro especializado pode ajudar, né, a resolver alguns problemas. Então, o que nós já estamos trabalhando e preparando, o que a moça no vídeo falou? Para esses distritos sanitários, e agora no primeiro Quilombo, a gente está levando, como que a gente chama, uma maleta de telediagnóstico portátil, com alguns equipamentos que permitem alguns diagnósticos que podem ser enviados e laudados à distância. Então, alguma coisa... E, para isso, a gente está capacitando equipes que estão lá, que muitas vezes não são médicos, né? Para que eles possam fazer o exame do paciente, transferir para que ele seja laudado num centro de especialidade, né? Agora, tem muitas camadas esse processo. Tem a camada de capacitar as equipes, de levar os equipamentos de telediagnóstico, que a gente está trabalhando em alguns locais. A gente não tem ainda a ideia de quantos pontos ao todo. A ideia talvez seja que, futuramente, todas as unidades básicas de saúde do país possam estar conectados com centros especializados, ou seja, que a rede SUS possa estar totalmente conectada, né? A gente está nesse caminho, e você possa ter um fluxo virtual que apoia um fluxo presencial, né? Então, em alguns países já se fala no digital first, né? O que pode ser feito virtual? Primeiro se faz o que pode ser feito virtual. Isso desonera também, do ponto de vista da gestão, o sistema como um todo, porque no Brasil, o Brasil é o único país no mundo com 203 milhões de habitantes que teve a coragem de ter um sistema público de saúde de acesso universal para toda a população. Se a gente... E nós temos uma tripla carga de doença. Nós convivemos com as doenças infecto-contagiosas, nós temos, por exemplo, a traumatologia, os acidentes, e nós temos a população envelhecendo, que traz as doenças crônicas, o crescimento das doenças crônicas. Então, se a gente não racionalizar e não tiver um modelo de atenção que trabalhe, por exemplo, os aspectos de promoção da saúde, de prevenção, porque o estilo de vida da gente, as escolhas que a gente faz no dia a dia, a gente fala dos determinantes sociais de saúde, como a pessoa mora, se ela tem acesso à água tratada, como é que estão as condições sanitárias, são questões básicas. Alimentação, se ela não está numa situação de insegurança alimentar, tudo isso vai contribuir para a promoção da saúde e o estilo de vida, né? Então, se você, por exemplo, tiver no meu SUS digital a informação que aquela pessoa precisa, olha, você mediu sua glicemia hoje, você já... Então, você vai poder tirar de dentro da unidade presencial coisas que talvez possam ser feitas
online e com o paciente ali, porque hoje a gente já tem o nosso pequeno computador, né, quase um cérebro acessório, né, onde a gente pode usar positivamente para as ações de saúde, né? Então, isso tudo são planos, né? Está em processo, tem coisas que já estão acontecendo, muitas coisas já estão acontecendo, e hoje a gente tem todo o país envolvido, o SUS está envolvido nisso. Nós lançamos o programa SUS Digital no começo de março, e nós tivemos uma adesão, vocês vão acreditar, de 100%. Os 5.570 municípios aderiram, os 26 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa SUS Digital. Então, eu acho que a gente vai conseguir caminhar de uma maneira bastante ampla e, quem sabe, né, tomara, rápida. Ana, eu sei que o tempo já está acabando, eu vou perguntar rapidinho para a gente encerrar. É muito rápido, é porque uma das vítimas da desinformação, ainda no meu tema, que eu sou professor de comunicação, então estou sempre preocupado com isso, as minhas pesquisas são exatamente sobre isso. Inclusive, a gente já falou muito sobre isso aqui no programa. Foi sobre o programa Mais Médicos, ele foi muito atacado, principalmente por ter médicos cubanos, mas a gente sabe que, para além do digital, como dizia o Renato, há localidades que precisam da presença do médico físico, e muitas vezes o sujeito se forma em medicina e não quer ir para esses lugares. E o programa Mais Médicos supriu muitas dessas carências, inclusive com os médicos cubanos, mas acabou sendo muito atacado. Quero saber em que pé está o programa, se há volta dos médicos cubanos em quantidade suficiente, como é que se resolveu essa questão, até do ponto de vista comunicacional. Excelente, professor Felipe. Realmente o programa Mais Médicos ele está retomado, ele está fortalecido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde, o secretário Felipe Proenço, juntamente com a ministra. A ministra tem viajado pelo país fazendo a aula inaugural, então ele é um programa que alia e integra ações de formação continuada com o provimento nos locais onde a gente tem vazios assistenciais. Eu não tenho de cabeça aqui todos os números, mas eu asseguro a vocês que ele está em expansão, ele está sendo retomado, e sempre tem, claro, que um apoio para que os médicos do país, brasileiros, sejam público-alvo do programa, mas quando as vagas não são preenchidas, elas estão abertas também, seja para médico cubano, seja para outros médicos que estejam no país, né? Realmente havia, assim, a população avaliava muito bem os médicos formados em Cuba. A gente também tem brasileiros formados em Cuba, tem os cubanos, mas tem os brasileiros formados em Cuba, né? Pela própria característica cultural e da sociedade e a forma que a medicina é praticada e como os médicos são formados em Cuba. Então, o atendimento é muito humanizado, é muito centrado na atenção primária, e pela própria característica da sociedade, que é mais igualitária, que às vezes não tem os aspectos tão consumistas e de ideários mais elitizados, assim, elitizados entre aspas, né? Porque o que a gente chama de elite de verdade isso não é o caso, mas então eles eram muito bem avaliados pela população, né? Inclusive eles se integravam muito as próprias comunidades onde eles faziam o atendimento, né? Então, Mais Médicos está de volta, com bastante força, e talvez vocês possam, num outro momento, entrevistar o secretário Felipe Proenço, e ele vai poder trazer mais informações. Legal. Tem uma pergunta aqui da Vera, que outra pessoa aqui também da comunidade fez uma pergunta parecida, sobre por que não podemos pegar remédios do SUS em outras cidades. Fui ver meu filho em Bauru, moro na capital e não consegui pegar, tive que comprar. Isso também pode ser integrado, Ana? Olha, eu não vou saber responder o que aconteceu nesse caso exatamente, mas nós já estamos, dentro do Meu SUS Digital, o programa Farmácia Popular, ele já está sendo acessível. Então, hoje, o cidadão que tem o Meu SUS Digital e tem a prescrição e retira os medicamentos no Farmácia Popular, ele já tem no seu Meu SUS Digital
a lista dos medicamentos que ele recebe, que ele utiliza. Então, esse é um caminho para a gente poder ter essa questão da mobilidade, né? Então, provavelmente, eu não sei se ela estava com a prescrição em mãos, ela precisa, com certeza, da prescrição para fazer a retirada. Agora, o que aconteceu nesse caso fica difícil da gente dizer sem ter todas as informações, né? Então, eu peço desculpas por não conseguir esclarecer. O que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando dentro do Ministério para que isso esteja cada vez mais integrado no meu SUS digital e, com isso, a mobilidade possa acontecer, ou seja, aonde for que ela e o filho estiverem, eles possam ter acesso aos medicamentos pelo Farmácia Popular. Que, aliás, passou por agora a ampliação dos medicamentos disponíveis. E que, aliás, é o programa mais bem avaliado do governo federal, né? E as pesquisas recentes. Exatamente. Agora tem até absorvente, gente. Absorvente. O Dignidade Menstrual também está acessível pelo meu SUS digital. Eu esses dias, estava lá em Gonçalves, sul de Minas. A Ana conhece, eu sei que vocês já estiveram por lá. E estava conversando com o Walter, que é nosso caseiro lá, e é uma pessoa da cidade. Estava explicando, falando, Walter, você tem que explicar para as pessoas daqui que agora, por exemplo, tem um programa de dignidade menstrual, que ela, aqui na farmácia Gonçalves, vai lá e pega, por exemplo, o absorvente. Não precisa mais gastar nem dinheiro com absorvente, é uma economia que você faz para comprar outra coisa. Falou, mas é isso mesmo? É só ir lá e pegar? É só ir lá e pegar. É só ir lá e pegar e avisa todo mundo. Ele falou, legal que ele vai dar comunhão para as pessoas nas casas delas, e muitas pessoas pobres, senhoras de idade, enfim, mas meninas que têm netas. Que têm. E ele tem uma autorização inicial para que ele possa atender aos critérios do programa, tem uma autorização inicial, que ou pode ser emitida pelo meu SUS digital, mas se a pessoa não tiver, ou não tiver, vamos dizer assim, o letramento digital para fazer pelo digital, ela pode ir a uma unidade básica de saúde ou a um CRAS, que é da assistência social, e na unidade básica de saúde ou no CRAS, ela consegue emitir essa autorização. Uma vez tendo autorização, ela vai ter lá a cota que ela pode retirar na farmácia todo mês, ou mostrando o meu SUS digital, ou mostrando essa autorização. Aí, ó. Drick, o pessoal estava perguntando, não sei se tem mais perguntas. Eu tenho muitos comentários, né? Mas lê para a Ana, então. A Andréia Diesel, ela diz, bom dia, eu tenho várias carteirinhas de vacinação e as levei a um postinho e os registros foram inseridos no meu SUS digital. Tenho acesso a uma lista mais completa agora. Aí ela completa, pude saber, então, de que precisava do reforço antitetânica e hepatite B. Olha aí, graças, né? Olha, que depoimento bacana. Muito bom. Muito legal. Você vê, eu conheço a Andréia, ela é nossa amiga, inclusive, né, Adri? E a Andréia é uma pessoa absolutamente instruída, é professora universitária, é professora de línguas e tal. E, quer dizer, ela seria um cidadão classe média que fala assim, eu odeio o SUS, não gosto do SUS, não uso o SUS. Só tem o plano de saúde, né? A Andréia não, ela usa o SUS e está dando um depoimento super interessante, que eu acho que isso seria também um ponto, né, Ana? Fazer com que a classe média pudesse retomar o SUS como bandeira, né? Porque quem usa o SUS avalia melhor o SUS. Isso, né? E quem usa na assistência, mas todo mundo que acha que não usa, de algum jeito, usa. Né? Porque a vigilância sanitária, a própria vacinação, muita gente foi vacinar, né? E agora também a gente está trabalhando para que a Rede Nacional de Dados em Saúde ela possa interoperar, nós estamos estabelecendo parcerias para isso, mas que ela possa interoperar os dados também da rede de saúde suplementar, porque existem também usuários que transitam entre o SUS e a saúde suplementar, né? De várias camadas sociais, transplantes, o Faustão, o transplante dele acaba sendo, né, no SUS. Então, é um procedimento dos mais complexos de saúde, de altíssima complexidade, e quem faz é o SUS. O SUS é o segundo em número de transplantes do mundo, só perde para o sistema americano, que é pago, né? Então, se for pensar público,
é o nosso, né? E custa muito caro fazer. Então, a gente está trabalhando, tanto que a vacina da Covid, não importa onde foi feita, ela já está no meu SUS digital, né? Hoje a gente está trabalhando em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também para buscar essa interoperabilidade de dados e informações. Então, o atendimento feito na rede suplementar também possa estar refletido no meu SUS digital. Então, se a gente conseguir essas parcerias e se eles trabalharem usando os mesmos padrões de troca de informação que a gente está preconizando, e que é o preconizado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, a gente vai chegar lá. Olha só, Ana, uma homenagem aqui que me mandaram e pediram para te mostrar. Nosso João Pedro das Mercês, o nosso desenhista autista. Puxa vida, chegou para a gente essa foto, a gente ficou tão emocionado, tão feliz. Tá aí, tá o Fernando, eu e a mãe do Fernando, né, a Norma. Isso. Ele tá assistindo e pediu, por favor, Rovai, que o João Pedro é nosso queridíssimo. Fala para ele que a gente manda um abraço muito especial, muito querido para ele, que a gente agradece demais o carinho dele, e pode dizer para ele que o Fernando viu essa foto e ficou muito feliz e emocionado. Que ótimo. Esse desenho, Dri, né? O desenho dele, né? O desenho, Lindo desenho, muito lindo, muito talentoso. talentoso. Trabalho de recuperação do SUS depois do desgoverno está ótimo. Tem vários comentários aqui, tem um só, o último aqui, depois já vou liberar a Ana. Eu só uso o SUS, pois não tenho convênio, e para mim está muito bom. Atende minhas necessidades logo, não está demorando. Olha aí, depoimento de uma usuária mesmo do SUS, né? Eu acho que o carinho com o SUS aumentou muito depois da pandemia. Aumentou. Eu sinto isso. É verdade. As pessoas, acho que caiu a ficha, assim, né? Da importância de ter o SUS. E realmente, se não tivéssemos o SUS, né? O que os trabalhadores e as trabalhadoras de saúde fizeram durante a pandemia, nossa, coisa incrível. Enfim, Ana, já vamos combinar daqui a 2 meses, mais ou menos, no máximo, você volta aqui para fazer um balanço, porque o programa com o maior prazer. Com o maior prazer. Volto e vou sugerir nesse meio tempo, se vocês estiverem de acordo, eu faço depois a aproximação de vocês com o Felipe Proenço, ele pode vir falar um pouco mais sobre o Mais Médicos e sobre as já está combinado. Legal. A gente conversa com a Tercia ali, se puder fazer essa aproximação. Pode deixar, já vou falar com ela, tá? Combinadíssimo. Nossa, eu nem senti passar, foi uma delícia, uma conversa boa. Legal, muitos Ana. comentários aqui. Muito obrigada, obrigada, gente. Ana. Obrigada demais, querida. Renato, Dri. Um ótimo dia para vocês. Obrigada, muito obrigada por esse espaço. Um abraço. Imagina.